Boa noite, pessoal. Neste vídeo de hoje vamos responder a algumas questões de história, né? Como vocês podem ver, né? Ainda não fiz nenhuma questão hoje, certo? Para adiantar o vídeo já utilizei os filtros, né? Das questões, que foi questão de história, história do Brasil República, e a instituição utilizada para buscar as questões foi a UEMA, certo? Então vamos lá, é o que interessa. Muitas dessas questões você nem precisa ler esses textos, né? Vocês podem, né, ir direto para o enunciado, né? Vamos lá. A canção do Mestre Sala de Mares, lançada em 1974, canta um episódio da história do Brasil no início do século XX, né? A Revolta da Chibata. Vamos descer lá para o enunciado. A Revolta da Chibata representou a insatisfação popular durante o período da chamada República Velha. Esse movimento, ocorrido em 1910, tinha por propósito, letra A, cessar os açoites aos marinheiros e principalmente garantir terra produtiva às populações pobres do interior do país? Não, né? Porque cessar os açoites aos marinheiros, até que sim, né? Os castigos, mas dizer que principalmente era garantir terras produtivas a essas pessoas pobres do interior do país? Não, não era isso o propósito principal. Letra B, acabar com os maus tratos, especialmente os castigos corporais, e melhorar os soldos dos marinheiros, né? Verdade, né? Era o principal, né, objetivo dessa revolta, né? Era acabar com os maus tratos que os marinheiros sofriam e, claro, melhorar os soldos, né, dos marinheiros. Vamos eliminar a letra C, que está errado. Parar com o recrutamento voluntário de marujo, né, e especialmente garantir a igualdade social comando da Marinha. Não. Letra D, diminuir a desigualdade social na Marinha por meio da equivalência dos soldos entre marujo e oficiais. Jamais eles reivindicaram isso e até eles não iam conseguir, né, fazer essa equivalência entre o salário do marujo e do oficial. Né? Já eliminamos essa. Letra E, eliminar a escravidão dos marujos na marinha e destituir os oficiais fiéis à monarquia. Totalmente errado, né? Por eliminação sobrou aqui a letra B, vamos ver. Letra B, certa resposta. Vamos lá. Né? Questão 40. Certo? Subversivos. Então, o texto a seguir mostra as realidades vividas e sofridas por crianças durante o período da ditadura militar do Brasil, revelando um lado da história, às vezes pouco comentado, né? Então, essas crianças foram presas e banidas do Brasil pela ditadura militar. Vamos lá. Os textos anteriores retratam uma face do regime autoritário instaurado no período da ditadura militar no Brasil, mas que foi superado, né, após 21 anos por uma conjunção de fatores que, reunidos, desencadearam o processo de... Vamos ver, não precisa ler esse outro texto. Reunidos desencadearam o processo de burocratização com o estabelecimento de novas regras parlamentares e a definição de procedimentos para a execução das atividades na administração pública. Não. Redemocratização com a restauração gradual da democracia e do Estado de Direito, né, representado pela eleição, ainda que indireta, de presidente da República e pela promulgação da Constituição Federal de 88. Vamos deixar essa letra B separada, tá? Um pouco certo. Letra C, vamos ver se é certo. Reconstituição do poder estatal, né, nas mãos das minorias étnicas que foram massacradas anteriormente, passaram a ter seus direitos reconhecidos e assegurados nos códigos jurídicos, né? Reconstituição do poder estatal nas mãos das minorias. Não, não é isso. Era luta pelos direitos, sim, né? Letra D. Liberalização dos partidos políticos, que garante a igualdade na participação direta de todos os cidadãos no que diz respeito aos encaminhamentos econômicos do país. Também não. Redistribuição da renda por meio de políticas públicas voltadas para redução das desigualdades sociais e econômicas centrada no bem-estar da população abastada.
Também não. Sobramos letra B, vou ver se está certo. Certa resposta. E democratização com a restauração gradual da democracia e do Estado de Direito, a representação pela eleição, né, ainda que direta, de um presidente da República e pela promulgação da Constituição de 1988. A carteira de trabalho sempre representou o símbolo máximo da legislação trabalhista. A imagem a seguir, né, considera um ícone dessa representação, pois foi a primeira carteira de trabalho do Brasil, número 1, né, pertencente ao então presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, durante o Estado Novo. Então, em 1943 foi implementada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que reuniu pela primeira vez direitos e deveres da classe trabalhadora brasileira. Além da obrigatoriedade da assinatura da carteira de trabalho, também foram conquistados pelos trabalhadores os seguintes direitos. Que direitos foram esses? Delimitação da jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias e criação de férias remuneradas. Implementação da licença maternidade de 6 meses, da licença paternidade de 20 dias. Não. Acesso direto aos recursos do FGTS, estabelecimento de descanso semanal remunerado. Acredito que não. Proibição do trabalho infantil do adolescente de 13 a 17 anos, estabelecimento de resgate sobre o programa de integração social. Também não. Redução da carga horária feminina em função da jornada de trabalho, da dupla jornada e obrigatoriedade no pagamento do salário mínimo do trabalhador doméstico. Não, que sobra aqui a letra A, limitação da jornada de trabalho máximo de 8 horas diárias e criação das férias remuneradas. Certa questão. As imagens a seguir retratam dois momentos inesquecíveis do futebol brasileiro. A conquista do tricampeonato, né, em 1970, no México, do pentacampeonato e do pentacampeonato em 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Né. Vocês veem as imagens aqui, né, dos presidentes, né, de 70 e de 2002, certo? Carlos Alberto Torres levanta a taça junto ao presidente Médici, e nessa outra imagem, né, tive o Fernando Henrique com o Cafu. Né. As conquistas do futebol brasileiro de 70 e de 2002, né, ocorrem em dois momentos marcados por profundas diferenças. Né. O elemento indicado, historicamente, que diferencia esses dois momentos é o seguinte: letra A. A orientação da política econômica, a década de 70, foi marcada pela não intervenção do Estado. No ano de 2002, pela crise do neoliberalismo, não, o Estado intervia sim, em 70. Os rumos da política externa, na década de 70, consolidava-se a aproximação com a União Soviética e, em 2002, com os Estados Unidos. Também não. A condição social da mulher, na década de 70, houve um retrocesso entre femininas e em 2002 essas conquistas foram plenamente consolidadas. Também não. Letra D. A organização política brasileira na década de 70, o Brasil vivia o auge da repressão da ditadura militar e em 2002 a consolidação da democracia. Pode ser essa letra D, mas vamos para a letra S. A política educacional brasileira, na década de 70, deu-se a implementação de uma política inclusiva na educação básica, com a ampliação do acesso às escolas públicas, o que foi revertido no ano de 2002. Também não, sobramos letra D. Vamos ver? Certa questão. Leia o fragmento do discurso de Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, e analisa a capa da revista Time, de 2006. Textura. O grande desafio da nossa história estava ali. Seria forçar-se o deslocamento do eixo do desenvolvimento nacional ao invés do litoral, que já havia alcançado certo nível de progresso. Progresso povoar é o Planalto Central. O núcleo populacional criado naquela época, longínqua região, espraia-se como uma mancha de óleo, fazendo com que todo o interior abrisse os olhos para o futuro grandioso do país. O texto 1, né,
E 2 fazem referência ao processo de transformação em curso no Brasil durante o governo de Kubitschek, marcado pela construção de Brasília como estratégia para promover a integração entre as diversas regiões do país. Então, um pouco certo, vamos ver a letra B. Estabelecimento do plano de metas que orientou a ação governamental prioritariamente em direção ao desenvolvimento da produção agrícola. Não foi prioritariamente ao desenvolvimento da produção agrícola, né? Já eliminamos a letra B. Embate com o governo norte-americano em função da resistência de JK em abrir a economia brasileira ao capital internacional. Também não. Ele busca o capital também internacional. Inclusão social dos migrantes que se deslocam para a região do Planalto Central em busca de novas oportunidades de trabalho. Não. Transferência da capital federal de Salvador para Rio de Janeiro em função da importância da produção café. Totalmente errado, né? Porque a capital lá era Rio de Janeiro e ele queria transferência para Brasília. Que nos sobra aqui a letra A. Vamos ver se está certo. Certa resposta. Né? Construção de Brasília como estratégia para essa promoção, né? dessa integração entre as diversas regiões do país. É um dos objetivos, né? Principais. Milhares de brasileiros, na maioria jovens, né, protestaram no país contra o aumento do preço da passagem de ônibus e aproveitam para expor a insatisfação com os impostos sufocantes, os gastos públicos abusivos, a corrupção escancarada, a impunidade absurda, a criminalidade desenfreada e a repressão policial, a educação vergonhosa, a saúde precária, a economia frágil, os políticos ineficientes. Né? Hoje, no Brasil, pode-se observar que a massa tem se manifestado contrárias aos feitos políticos, né? Mas nem sempre foi assim. Tivemos um regime do governo no período da ditadura militar, né, que não permitia essa manifestação popular. Né? A gente teve esse direito conquistado após a ditadura militar. Né? Nesse período denominado ditadura militar, o Estado apresenta a seguinte característica, né? Participação popular na decisão? Não, se ela repressou, mas tinha participação popular. Meios de comunicação de massas livres? Não, os meios de comunicação eram censurados, né? Já eliminando essa letra C, inexistência de órgãos de repressão, o que mais tinha era órgãos de repressão. Concentração do poder político, sim, estava concentrado na mão dos militares. Letra E, Estado de Direito? Não. Eliminamos, sobrou aqui a letra D. Certa questão. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima, ainda logo mais estamos gravando mais vídeos.